This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are it's neither, and either way it's easier to see the difference. 'Cause it's not that simple. Salve galera, tudo beleza? Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa, mais um Bota no Difícil nessa noite de sábado para vocês. Tudo beleza? Como é que tá a galera aí? Já tá chegando o pessoal, já temos 10 pessoas registradas, fora a galera não registrada que tem preguiça de fazer a Twitch, mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tenham preguiça, façam sua conta na Twitch, que aí vocês podem não somente se logar aqui, mas também interagir, mandar perguntas, encher o saco do convidado, bater um papo, responder e etc. É importante e é bacana você estar interagindo aqui com a gente, beleza? E... não vamos enrolar muito, deixa eu só falar do Prime rapidinho. Entra com a sua conta Prime, tá? Se você consegue linkar, eu mandei o vídeo aí acima também. Quando você entra com a conta Prime e vincula ela à conta da Twitch, você pode se inscrever no canal, é totalmente gratuito e ajuda o canal a crescer, beleza? Então vamos lá, meus queridos, sem muitas delongas, muito obrigado a todos que estão aqui presentes. Eu já vou trazer o convidado, meu querido amigo Rafael Mendes, seja muito bem-vindo. E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Como é que estão? Uhul, o Calango pediu uma piada pesada, só que eu vou deixar pro final. Agora? Porra, já agora, mano, uma piada pesada, mano. Não, calma aí. Deixa eu apresentar o Rafael, daqui a pouco a gente puxa. Durante o programa, gente vai... Vou pegar um time aqui, certo? Rafa, tudo beleza com você, meu querido? Seja muito bem-vindo. Tranquilo, cara. Na medida do possível, dentro da pandemia, né, a gente vai se virando como dá. Não tem jeito, né? Tá no isolamento aí, como é que tá os teus rolês aí? O que mudou pra você essa pandemia? Na verdade, foi muito fácil adaptar o trabalho para um padrão online, né, em home office. Videogame, uma cerveja de vez em quando, acaba ficando mais fácil de lidar. Maravilha. É justo. Você é gamer, então? Você gosta de jogar também? O que você joga muito atualmente? Para alguns amigos que estão assistindo aqui, já imaginam que essa é a primeira resposta que eu vou dar. Cara, acho que eu jogo Skyrim desde o lançamento de Skyrim, nunca parei de jogar Skyrim. Já zerei Vanilla diversas vezes com mod, então Skyrim eu acho que é o jogo que mais me marca. Mas eu curto muito RPG, curto Hack and Slash também, um pouco de Diablo, acho muito bacana. No Switch, Pokémon sempre presente aí para me distrair, né? Ainda mais Sword and Shield, que foi uma versão muito legal que saiu. Então, basicamente, é por aí que eu tô me divertindo esses tempos. Skyrim nunca passou da minha vida. Pô, da hora. Você é um cara que joga assim, você é um cara mais calculista ou você é um cara mais impulsivo nos games? Como é que você se define? Cara, eu não diria calculista, né? Acho que jogos de mundo aberto, quando eles começaram a surgir, me prendeu muito a atenção, porque eu gosto de ter a paciência para explorar, né? Então... se a gente pegar, por exemplo, esses dois últimos jogos do Homem-Aranha que saíram, né? O mapa é espalhado de itens colecionáveis, side quests, vamos pensar Breath of the Wild, Fallout, Skyrim, que tem muito detalhe, além da timeline principal, da quest principal. Então, eu sou muito paciente para explorar, né? Cada canto, cada espaço, ver o que a gente descobre se a gente faz uma side quest e libera item customizável. Então, eu sou bem paciente para explorar o mapa. Então, eu sou aquele cara que vai chegar no final boss, assim, super upado, com as armaduras incríveis e tal, porque eu fui fazendo tudo que não era principal para depois ir para os finalmente em algum jogo. Eu curto essa parada de exploração também. É legal a gente abrindo o mapa, abrindo o jogo, né? Tipo, vendo cada coisa. Até porque tem muito easter egg, tem muita coisa interessante perdida ali que a galera ignora, né? Sim, a Skyrim tem easter egg de vários outros jogos. Por exemplo, Ghost of Tsushima. Quando você zera o jogo, você tem spoiler de produções famosas aí para a geração do PS4 ainda. Essas coisas são tão bacanas, esses detalhes
chamou muita atenção. É gostoso você fazer isso. Você não se prende no frenesi de seguir uma narrativa principal da história e vai prestando atenção em muitos detalhes. Ainda falando de Ghost of Tsushima, a gente tem narrativas muito interessantes em side quests, né? Por exemplo, tem uma side quest que a gente vai resolver no jogo e a gente pesca ali que tinham relações muito veladas, homossexuais na época, e na quest você percebe isso, você tem a oportunidade de ajudar esse personagem. Então é muito rico. Os jogos, quando a gente para prestar atenção naquilo que ele tem como um todo, a diversão fica muito mais imersiva que apenas a história principal do jogo. Deixa eu tirar uma dúvida com você. Não sei se você tem a mesma impressão que eu, principalmente jogo mundo aberto, né? Que eu jogo. Eu gosto muito de multiplayer. E geralmente a gente tem que montar um time, juntar uma galera tal, né? Eu percebo que a galera mais velha normalmente é mais racional, assim, tipo, e eu busco jogadores mais velhos e fica parecendo que eu tenho um preconceito contra a molecada mais nova. A molecada mais nova, ela é mais impulsiva mesmo? Ela é mais, sei lá, porra louca no jogo? Quando a gente olha isso por uma ótica da neurociência, a gente vai entender que muito provavelmente sim. Ao contrário de muitos anos atrás, se achava que o nosso cérebro já vinha ali prontinho, bonitinho, todo amarrado. Hoje a gente entende e consegue ver através de testes muito bem estabelecidos que não é bem assim, né? Então, quando a gente vê um processo muito importante do cérebro chamado de mielinização, né? A mielinização, basicamente, em palavras muito curtas, é um reforço que o nosso neurônio ganha, né? Como se ele ganhasse um up ali, uma armadura, né? Que é uma camada de gordura que a gente chama de bainha de mielina. O que isso faz? Isso melhora a qualidade das informações que os nossos neurônios trocam entre si. A gente sabe que cérebro, né, é um apanhado de funções sempre atuando em conjunto. Essa mielinização, ela vai começar da parte traseira da nossa cabeça para a parte da frente. Né? Então, a gente vai ter aqui, mais próximo da parte frontal do nosso cérebro, o sistema límbico e o nosso lobo frontal. E aí, são áreas mais responsáveis pela nossa capacidade de antecipar consequências, da nossa memória afetiva em relação a eventos. Né? Então, toda essa capacidade de calcular, ser mais paciente, esse pavio não ficar tão curto frente às situações da vida, é a última área que vai receber esse up aí da nossa cabeça, né? Que vai receber esse buff aí através da mielinização do nosso cérebro. Então, o que a gente vê? Adolescentes, eles tendem a ser mais impulsivos, eles tendem a ser mais aventureiros, eles tendem a ter uma baixa tolerância à frustração e também se entediar muito fácil, né? Então, a gente vê essa experimentação em todo esse conjunto de fatores na adolescência, um fator aí de predisposição para esse tipo de comportamento. Não é à toa, porra, que a gente escuta a vida toda o aborrecente, né? Essa fase aí que estressa pra cacete justamente por causa disso. Porque é uma questão mesmo do nosso próprio cérebro tá passando por uma fase muito importante. Entendi. Então faz sentido isso, mas essas decisões rápidas que o adolescente toma normalmente, elas necessariamente elas são intuitivas ou não? Como é que rola uma intuição pra isso ou é só uma questão de agir? É isso que eu quero entender. Como é que funciona mais a fundo esse processo? Cara, avaliar uma emoção envolve vários processos psicológicos, vários processos cerebrais. Muito a gente diz que pensar em alguma coisa, analisar uma situação para tomar uma decisão, requer o quê? Para a gente tomar uma decisão, uma escolha assertiva, a gente vai usar nossa experiência de vida para fazer isso, certo? Então, quanto mais experiência de vida a gente tem, mais a gente fica habilitado a tomar decisões difíceis na nossa vida. Em relação aos jogos, por exemplo, quando a gente pensa naquele tipo de jogo que te coloca escolhas morais assim para fazer, né? Em que são vários finais possíveis, você vai ver que aquele jogador, por exemplo, que acompanhou a narrativa da história, que simpatizou com o personagem
A ou B, pô, falei de Ghost of Tsushima, né? Ao final do jogo ele te coloca numa escolha moral, por exemplo. Você pode ter várias saídas para poder finalizar o seu jogo. Então, se você coletou experiências, se você emergiu, foi entendendo o que estava acontecendo na história, você vai fazer uma escolha que vai de acordo com a sua moralidade ou não. Então, essa questão de fazer escolhas intuitivas envolve muitos processos. E é preciso entender que elas, para serem mais assertivas ainda, precisa estar associado às nossas experiências de vida. Né? Então, o jovem, o adolescente, pode muitas vezes ter vivido num ambiente, de certa forma até protetivo demais, que nuble ele aí de algumas decisões. A gente vai pegar um exemplo, por exemplo, o cara sai cedo de casa para morar sozinho, mas nunca teve habilidade de morar sozinho. Né? E a dificuldade para, por exemplo, fazer um supermercado ou fritar um ovo para poder jantar à noite. Né? Mais ou menos por aí o raciocínio. Saquei. A gente tá falando de impulsividade. Impulsividade a gente normalmente fala muito dos contras da impulsividade, mas existe algum pró? Existe alguma coisa boa na impulsividade? Uma coisa boa na impulsividade. Cara, essa pergunta ela é muito boa. Porque se a gente for entender esse pró, essa vantagem, esse reforço que esse indivíduo vai ter positivamente ser impulsivo, é bom a gente entender que vai ser positivo para ele. Né? Porque o que a gente tem que refletir sobre isso? Uma conduta impulsiva, se ela não é calculada, se ela não é percebida, se ela não é interpretada, ela vai, muito provavelmente, levar a uma consequência. Essa consequência pode ser uma consequência extremamente lesiva para esse indivíduo. Né? Então, a gente tem aí uma carga de possibilidades de saídas negativas que vão ser ruins para essa pessoa, muito claras. E aí, quando a gente pensa, o que seria bom dessa impulsividade? É muito simples. O que seria bom dessa impulsividade é a recompensa imediata que a pessoa tem em fazer alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, a gente coloca um adolescente, uma criança, uma pessoa jovem aí, entre os seus 9, 10 anos de idade, tem alguém fumante em casa. E aí essa pessoa vai escondido ali, pega um cigarro, vai fumar escondido em casa e é pego. Qual foi a recompensa imediata dessa pessoa? Conseguir pegar o cigarro, ter a experiência de fumar um cigarro, se for o primeiro cigarro que está fumando. Né? Então, essa recompensa imediata, a gente poderia dizer que é olha, muitas aspas aí, no positivo dessa relação. Mas uma atitude gera consequência. E essa consequência, ela vem a curto ou a longo prazo. Né? Então, imediatamente, a pessoa ela tem um reforço. Ela tem a sua recompensa. Então, mas depois pode haver uma consequência negativa em cima disso. Se a gente pensar em algo positivo, a gente vai seguir essa linha de raciocínio. A gente não pode misturar isso com uma pessoa que tem um pensamento rápido, né, para tomar uma decisão assertiva de forma rápida. Isso não é impulsividade. Né? Isso é uma capacidade analítica que segue o outro lado. Beleza? Certo. Eu vou até passar aqui já um rapidinho do chat aqui. Vamos lá, tô acompanhando aqui também. Tá acompanhando aí também? Tô. Quer ver, peraí, onde é que eu pulei aqui? O Vitor falou pra eu desabafar da minha frustração sobre Fortnite. Não, eu não consigo construir e batalhar ao mesmo tempo, não tem jeito. Mas peraí, o João mandou, né? Peraí, uma boa que eu perdi aqui. Cara, que momento do GTA tu tá tendo que tu não foi alvejado? Então, ainda? não, por enquanto tá bonito, né? A minha proposta no GTA era justamente dar um rolê de boa e ver o que aconteceria. Aqui, o João perguntou: como que é o cérebro de um jogador que faz 2 servidores entrarem em guerra? Essa pergunta que ele tá fazendo, eu vou contextualizá-la um pouco melhor. Qual que é o cérebro de um cara que consegue sem se expor que seja ele, colocar 2 servidores inteiros em guerra e fingir que não foi ele? Acho que é essa a pergunta do João. Essa história é famosa, O né, quão cara? tóxico é um cara desse, né?
comportamentos tóxicos. A gente vê aqui no chat. Nada de útil aqui, beleza. Bom, vamos voltar aqui pra entrevista. Ah, uma pessoa que seja muito impulsiva, ela chega a pensar em benefícios futuros ou uma coisa não tá ligada à outra? Ela pode ou não pensar? Como é que funciona isso? Pense, entendeu? É muito importante a gente pontuar essa questão em relação a consequências dessas atitudes. Se a pessoa desenvolve uma capacidade de analítica, de entender possíveis consequências de um ato, por exemplo, eu entendo que se eu colocar o meu dedo na tomada, eu possivelmente vou levar um choque, né? Vai me machucar, então eu não vou fazer isso. Se a gente tem pessoas que têm uma conduta e um comportamento impulsivo por alguma questão psicopatológica, comportamental, já bem estruturado, a gente vai entender que essa pessoa pode aí ter uma dificuldade de antecipar essas consequências. E a gente vê isso em vários quadros aí, psicopatológicos, de transtornos de personalidade, até mesmo questões neuroanatômicas do cérebro podem fazer isso com o indivíduo, o uso de substâncias também. Então, não é que a pessoa nunca pense, entendeu? Mas se a gente tiver essa estruturação de impulsividade bem estabelecida, a gente pode dizer que tem aí, então, essa dificuldade de antecipar essas consequências, entendeu? Certo. E existe uma relação direta, é uma dúvida minha, sobre impulsividade e vícios? A- a- Vícios, vícios em como? geral, seja vício em game, em drogas, em qualquer coisa, a impulsividade é um gatilho, assim, para vícios? Tem correlações, né? Com toda certeza tem correlações. Se a gente for pensar no abuso de substâncias, se a gente for pensar em qualquer vício, né? O que a gente vai entender como vício? Aquilo que está suplantando outros espaços da vida da pessoa, né? E está prejudicando ela socialmente, emocionalmente, no trabalho, academicamente, enfim. Pessoas com dependência, vícios, tendem a ser mais impulsivas e tendem a resistir à quebra dessa relação, né, entre Hum. vício e ceder a esse vício, resistir a esse vício, né? Há correlações com toda certeza, cara, com toda certeza. E quanto a suicídios, né? Casos de depressão tal, a impulsividade aumenta a chance de rolar um suicídio ou não? Exponencialmente, Ah, viu, é? Rock? Exponencialmente. Se a gente for pensar, por exemplo, a gente tem transtorno de personalidade borderline, né? Uma coisa que virou moda, todo mundo já ouviu falar alguma vez na vida, já apareceu aí em novela, por exemplo. Tem filme, né? Garota Interrompida, olha aí, falando sobre border, que são traços, estruturas de personalidade que tem como marca uma impulsividade. A gente vai ver que a pessoa ela pode estar num quadro meio tomar cuidado com essas palavras que eu vou usar agora. Ela pode estar se vendo num quadro de necessitar de um socorro, de se sentir abandonada, de precisar ratificar para si mesmo que ela é amada e tem companhia e as pessoas estão perto dela. Essa pessoa pode errar o peso da mão dela e de fato cometer um suicídio e vir a perder a vida, né? Então, a gente pode ter pessoas que estão também numa situação de tristeza profunda, no caso de uma depressão grave, com baixa energia total do corpo, com sentimentos e sensações de desesperança, e a pessoa não tentar ou não ter recursos psicológicos porque está sofrendo demais para pensar em outras saídas. E aí vai lá e faz mesmo, entendeu? Então, a questão da impulsividade, se a gente observa isso desde a infância, essas condutas mais impulsivas, é muito importante começar a trabalhar nisso desde cedo, para que situações como dependência, vícios,
em situações graves, como a depressão, como um transtorno de personalidade, não levem essa pessoa, então, a, enfim, né, recorrer a uma tentativa de suicídio e conseguir consumar. Certo. Mantendo um pouco nesse assunto ainda, transtornos psicológicos, né? Como você falou, eles derivam de impulsividade ou vice-versa? Você falou de borderline, mas TDAH, bipolaridade, a questão de antissocial, etc. Derivam do outro, não? São coisas que estão correlacionadas, né? E De fazem que parte forma? do indivíduo quando a gente vai olhar ele como um todo. Né? Se a gente for pensar, o transtorno déficit de atenção e hiperatividade tem uma característica impulsiva muito expressiva, né, desse indivíduo. Se a gente for pensar transtornos da personalidade, por exemplo, borderline, transtorno de personalidade antissocial, como você falou, transtorno da personalidade narcisista, né, a gente vai ver pessoas com uma característica também muito impulsiva, da busca do prazer imediato. Aquilo que a gente já falou, né, aquela questão da recompensa. Eu estou com a atenção focada nessa recompensa que eu preciso ter, que é isso que eu quero. Né? Vamos comparar com uma pessoa que tem gastos impulsivos, por exemplo. Você está toda hora sendo bombardeado aqui no seu celular, é iFood, é Mercado Livre, é loja de compra, é o Instagram sempre mostrando um produto ou outro. E aí a pessoa está numa situação financeira complicada, mas vai lá e compra. Né? E aí tem um prejuízo. Quando a fatura do cartão chega, é só choro depois. Mas a fatura do cartão não chega na hora que a pessoa está comprando. Por mais que ela possa consultar, é o imediato. Né? Uhum. Então a gente vê como características que fazem parte, não que uma coisa provém da outra. São vários contextos, Rock, acontecendo com uma pessoa para que venha de fato a surgir aí uma característica, né? Um diagnóstico, uma psicopatologia. Então, assim, tudo em conjunto. É muito difícil hoje, vendo a saúde mental, vendo a medicina, dizer que é um fator. A gente tem elementos que desencadeiam eventos, patologias, mas é sempre vários conjuntos de fatores aí atuando. Tá legal? Beleza, deixa eu puxar aqui uma pergunta do chat. Quer ver que eu peguei aqui atrás? Só um minuto. O celular está atrasando um pouco. Acho que foi a Farofeira que mandou. A impossibilidade então ocorre com mais intensidade em adolescentes? Olha, como eu falei anteriormente, quando a gente pensa essa questão da maturação cerebral, a gente vai entender que, por uma questão de desenvolvimento humano, esse adolescente ele tende a ser mais impulsivo. É uma coisa que, de acordo com o desenvolvimento e as experiências de vida, uma questão de saúde adequada e um bom desenvolvimento, isso tende a reduzir, certo? Mas, se essa pessoa se estrutura nessa conduta, não há uma intervenção para essa impulsividade, isso vai passar na adolescência. Essa pessoa vai ser um adulto impulsivo, vai ser uma pessoa que não vai ter uma dificuldade maior de antecipar consequências. E a gente sabe, né? Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil, né? Escalonando aí essa dificuldade, vai sendo para a gente conseguir elaborar melhor isso, tentar um hábito de vida diferente, um comportamento diferente, tende a ficar mais resistente em alguns casos também. Né? O adolescente ele tende a ser impulsivo por natureza, por uma questão de desenvolvimento humano. Mas, se isso for gradativamente ficando mais grave, né, essa pessoa vai passar da adolescência, vai entrar na vida adulta e por aí vai, sendo Entendi. impossível. Mas a impulsividade ela tá ligada à genética ou tá a outros fatores, como, sei lá, problema na infância, alguma coisa assim? De onde que vem? Hoje, cara, falar de genética, falar de neurociência virou moda. Inclusive, tem um lado péssimo. Pra porra disso é gente se apropriando desses conhecimentos, né, para falar besteira aí e tentar dar alguma propriedade para uma ideia meio imbecil que se tem,
né? A gente viu aí uma chuva desses conhecimentos sendo disseminados de uma forma muito ruim. E a genética está presente em quase tudo, né? Quando a gente vê esse tipo de serviço, de conhecimento aí sendo disseminado. Então a gente passou a abraçar muito essa condição da genética, da neurociência, para tentar definir uma coisa. E a gente precisa entender que quando a gente fala de genética, é muito complicado a gente identificar para tudo que envolve o ser humano um marcador genético definitivo para isso, né? Algumas doenças, algumas características comportamentais, como por exemplo o temperamento, a gente já entende que existe uma influência genética importante. Os estudos sobre a genética do comportamento, eles são muito interessantes, cara, porque eles têm vários vieses de observação para estabelecer um método de pesquisa e um método científico de estudos bem padronizados para poder comprovar, né, aí uma ideia. E entre esses estudos tem estudo de pares de gêmeos monozigóticos, né, que seriam esses gêmeos idênticos geneticamente. E aí, quando faz esses estudos com esses gêmeos, eles são colocados em adoção, né, com famílias diferentes, em ambientes diferentes. Então, tudo aquilo que eles manifestarem de comportamento igual, a gente vai entender que existe uma parcela genética para isso. Ou que existe uma influência do ambiente familiar bem expressiva desse tipo de comportamento. Mas, esses gêmeos vão começar a ter os seus grupos de amigos, um vai gostar mais de rock, o outro vai gostar mais de K-pop, por aí vai. E aí a gente vai entender essas influências ambientais externas à família que também influenciam no comportamento. Então, o que a gente vai dizer? Que nós, enquanto indivíduos, somos biopsicossociais. Está tudo entrelaçado. Não é um fator genético, na maioria das vezes, que vai uma coisa. Existem, sim, questões genéticas muito expressivas que vão definir um quadro de saúde, um quadro comportamental. Né? Hoje a gente tem pesquisas amplas nessa área, mas para a grande maioria das coisas, existem vários fatores aí que também vão influenciar a manifestação ou não de uma conduta. E a impulsividade, num contexto geral, a gente não falando de um transtorno do neurodesenvolvimento, por exemplo, estaria aí nesse agrupamento, entendeu? Certo. Vou puxar aqui a Farofeira Cansada, ela mandou uma pergunta aqui. Farofeira Cansada. Farofeira Sensacional. Cansada, Sensacional. Eu adoro esses links. Essa impulsividade gera nas consequências que você falou às vezes, então a culpa, tristeza e arrependimentos direcionados para a depressão. Essa impulsividade é tratada como patologia a ser tratada? Como que é esse tratamento? Eu vou dar uma lida aqui na pergunta, porque travou um pouco o teu áudio, eu acabei me perdendo aqui. Tá com o chat aí, é mais fácil você ler. Localizou aí? Um pouquinho só para cima aqui. Sintetizando a pergunta, a Farofeira pode até falar aqui para me confirmar, para ver se eu entendi a pergunta. Essa impulsividade, então, viraria uma patologia? É isso? Ser vista como doença a ser tratada? Vamos ver se a Farofeira está aí para ela me confirmar. Farofeira, manifeste-se. Você está entre nós? Ah, tá. Beleza. Está cansada, mas está participando e respondendo. Está interagindo. Está interagindo, né? Existe vida aí. Então, não existe um critério diagnóstico, né, nos nossos manuais de diagnóstico que digam diagnóstico impulsividade patológica, né? E aí ela tem os sintomas e comportamentos. A impulsividade, ela vai fazer parte da nossa vida em vários contextos. A impulsividade não é algo exclusivo ou endêmico da pessoa que tem consequências negativas através delas. Às vezes a gente é impulsivo com coisa. Né? A gente está... Hoje eu estava no supermercado, por exemplo, né? E aí a gente cuida de casa, vi a porra de uma garrafa de amaciante ali. Eu sei que eu tenho amaciante em casa, mas aí fui lá e comprei a porra da outra garrafa de amaciante, já pensando que talvez me desse preguiça de voltar outro dia para comprar a porra da garrafa de amaciante, entendeu?
Precisava comprar? Não. Cheguei em casa, vi que a garrafa que eu tinha tá cheia. O copo tá bem cheio, inclusive. Pô, deveria ter comprado? Não, não deveria. Então, essas condutas impulsivas, ela faz parte, né? Pode fazer parte da gente. A questão é, tudo que gera prejuízo para a gente, de forma sustentada, constante, a gente vai entender que existe aí um desvio do saudável. Né? Então, se essa pessoa ela é impulsiva na maior parte das suas decisões, na maior parte do tempo, gerando prejuízo em várias áreas da vida dela, a gente vai trabalhar isso numa terapia, por exemplo. Né? Quiçá fazer uma avaliação psiquiátrica para ver se não precisa entrar com uma intervenção medicamentosa, por exemplo. Né? Então, compreendendo que isso prejudica o indivíduo em várias áreas da sua vida de forma sustentada, não é uma coisa esporádica. Se eu for amanhã no supermercado, por exemplo, para comprar alguma coisa, eu vou comprar uma outra garrafa de amaciante. Né? Então, é importante a gente diferenciar essa questão do patológico para o saudável e aquilo que é esporádico, que pode acontecer na nossa vida, porque tende-se hoje a patologizar tudo, a ir na farmácia e comprar a porra do remédio, achando que tudo que incomoda ou gera uma consequência episódica negativa já é um problema, né? Então a gente precisa ter muita atenção para isso. Vou emendar a pergunta do Chico aqui, que ele mandou anteriormente. Uma pessoa impulsiva pode ter maior facilidade em desenvolver ansiedade, se tornar uma pessoa ansiosa? Vai depender daquilo que a gente está falando como ansiedade. Também, Chico, a gente vê super disseminado aí a ansiedade como se fosse um fator adoecedor do nosso organismo, do nosso processo homeostático. Cara, ansiedade é algo super natural e esperado que nós, enquanto animais, tenhamos. Né? Isso é irreflexível. A ansiedade ela é um processo que garante a nossa sobrevivência. A gente precisa se sentir ansioso frente a uma situação de potencial perigo para calcular quais vão ser as nossas possíveis saídas aí. Então, a ansiedade ela faz parte da nossa vida, ela precisa fazer parte porque isso garante a nossa sobrevivência enquanto indivíduo. Né? Agora, se a gente pensa numa situação hipotética, por exemplo, que esse indivíduo impulsivo, ele se sente ansioso para resistir às suas condutas impulsivas, e isso prejudica ele, ou ele é impulsivo e ele se sente ansioso porque ele sabe que vem uma consequência negativa, mas mesmo assim ele não deixa de ser um indivíduo ansioso, a gente pode estar pensando como um fator complicador aí para o processo comportamental desse indivíduo. Beleza? Saquei. Deixa eu ver aqui que tem mais uma pergunta. Não, acho que não é uma pergunta séria. Deixa eu ver aqui do chat. Aí, mano, eu gostaria de perguntar ao Rock se ele se ofende quando dizem que ele não deu porque o Greta Van... Marciana Pensante. A cleptomania pode ser associada a essa impulsividade, então? Eu tô batendo na parede aqui. É o excesso de impulsividade chegando a causar esse transtorno na vida da pessoa? A cleptomania ela vai estar muito associada à questão da recompensa imediata. Né? Quando a gente vai fazer uma entrevista com essas pessoas aí que tem esse quadro, elas vão dar vários significados para isso. Né? A excitação de correr um risco, e isso é uma outra vertente da história, a vontade de se apoderar de alguma coisa ali e usam como justificativa, por exemplo, é muito caro, isso não vai fazer falta para um supermercado ou uma
mega franquia de farmácias, por exemplo. A gente vê cleptomania muito associada a esses espaços, supermercado, farmácia, loja de artigos, livraria, né? A gente pode com toda certeza falar que a impulsividade está relacionada, mas o curioso dessas pessoas nesse espectro, vamos colocar desse jeito, é o significado que elas dão para isso. Geralmente, no ato-relato, não há impulsividade. Não, eu sou impulsiva ou eu sou impulsivo e faço isso. Tem toda aí uma elaboração de raciocínio e justificativa da adrenalina, da necessidade de passar por um desafio, né? E a pessoa vai lá e tem um comportamento, certo? Certo. Ah, deixa mais uma pergunta aqui, então. Deixa eu ver se tem alguma coisa do chat. Não. Agradeceu. Chico, tá, eu já vou dar uma olhada, obrigado. Deixa eu só puxar mais uma pergunta aqui pra ele enquanto isso. Normalmente a impulsividade, quando ela gera alguma coisa ruim, né, geralmente as pessoas se arrependem depois, né? Percebem que, pô, que bosta, fiz merda, né? E quando não se arrepende, aquilo ainda se encaixa como impulsividade ou aquilo é algum outro problema? Depende, né? A pessoa ela pode sofrer consequência, né, em curto prazo de uma ação impulsiva e, pô, fiz merda, olha só a situação toda que aconteceu, sofri consequências severas, né? Mas a pessoa imediatamente de bola para frente. Essa consequência foi aversiva o suficiente, né? Então, não necessariamente a consequência vai desprender na pessoa uma energia forte o suficiente para ela criar um repertório, uma memória do evento que faça ela numa próxima situação, por exemplo, de entrar numa loja e furtar um perfume, um creme, uma escova de dente, enfim, e não fazer de novo. A pessoa foi pega ali fazendo isso. O segurança levou ela ali para um espaço reservado para chama a gerência, liga para a polícia, leva para a polícia, registra boletim de ocorrência e a pessoa, coisas da vida, né, acontecem. Então, não necessariamente a situação aversiva, tal como ela ocorre, a consequência tal como ela ocorre, vai ter um peso forte o suficiente para essa pessoa deixar de seguir ou refletir numa próxima situação semelhante. Cara, a gente pode fazer esse comparativo quando a gente vai ver hoje essas comunidades online de jogos. Aí eu vou citar League of Legends. Tu não morreu até agora no GTA. Eu ia citar GTA, não vou Cara, citar, porque parece que agora é sadio. É não, um jogo sadio. Eu já encontrei vários players, cara. Eu já cruzei por uns 3 players. Olha lá, tem 2 saindo ali, olha lá. Tem 3 ali, ó. Olha lá, os caras tão de boa, mano. Eu tô achando sensacional. Normalmente não é o que ocorre. Pois é, né? Ia citar GTA, não vou mais citar. Dota, Counter-Strike, Free Fire. Que os jogadores eles começam a adotar cada vez mais condutas agressivas durante a partida. Né? Então são xingamentos, misoginia, racismo, homofobia, pesadas. Né? Episódios pesados que inclusive geram fora do jogo, aqui na vida real, o jogo também enfim, mas aqui no mundo de fora também gera consequências agressivas. Essas pessoas elas são punidas, perdem a conta é denunciada, volta para o jogo, volta com o mesmo comportamento. A gente tem aí uns estudos aqui no Brasil de escala de comportamento agressivo e tóxico nesses ambientes bem interessantes. Né? Mas a gente vê que geralmente esses gamers, né, mais jovens podem ter essa conduta aí mais expressiva. Então, não necessariamente o indivíduo sofreu a consequência, ele vai parar com uma conduta impulsiva. Ele só vai parar com essa conduta impulsiva se não houver nenhuma questão
neuroquímica, por uma questão de alguma alteração neuroanatômica no cérebro, se essa consequência for grave o suficiente e punitiva o suficiente para que ele mude esse repertório de comportamento. Se isso não acontece, dificilmente isso vai mudar. Dificilmente isso vai mudar. Beleza. Deixa eu ver se tem alguma coisa do chat, senão eu já puxo mais uma pergunta. O indivíduo ansioso em demasia é um gatilho para a depressão? A gente tocou um pouquinho nesse assunto, né? Da Helena. De quem foi a pergunta? Da Helena. Cadê a Helena? Deixa eu ver aqui. A Fávero. O indivíduo ansioso em demasia é um gatilho para a depressão? Quando a gente vai fazer uma avaliação com transtornos do humor, geralmente é uma comorbidade bem frequente a pessoa trazer queixas de ansiedade, desses sintomas somáticos, a palpitação, a hiperidrose, a dor de cabeça, a insônia, o pensamento acelerado, né, com quadros depressivos. Isso não é uma comorbidade estranha, isso é uma comorbidade bem frequente. Inclusive, a intervenção medicamentosa ela visa analisar justamente esses dois quadros sintomáticos, porque são coisas que não estão distantes. Certo? O Chico acho que está falando aqui, cara. Tirou devido a nossa tripulação. É piada, a gente passa. Piada, Piada de tiozão, será? Não, ele colocou que. Ah, é verdade, eu vi essa live dele que estava jogando e um jogador se referiu a eles como macacos. Nossa! E que o próprio não tinha noção do quão pesada era a associação. Em outra ocasião, era estrangeiro se referindo a nós brasileiros. Mas nessa situação aí, Chico, deles se referirem a vocês como macacos, foi explicado para ele que era algo muito pesado, e aí ele se surpreendeu porque não sabia disso, ou não? Conta aí um pouquinho, acho interessante pegar esse fragmento. Você pode dar um pouco mais aí de informação, Chico, mas a princípio é que o cara apareceu que nem. Tipo, ele não entendia aquilo como uma ofensa, entendeu? A princípio era. O Calango Ninja falando do Valorant que rolava direto ofensas racistas no jogo. Verdade, direto mesmo. Nossa. Até porque era server latino e aí brasileiro os caras ofendiam chamando de macaco. A gente tem streamers no Brasil, mulheres que geram representatividade, que mostram uma parcela que não é pequena da comunidade gamer e vão revelando, né, esses assédios, esses abusos, xingamentos que sofrem nos jogos, e a gente vê um cenário de pessoas destrutivas, né, nos jogos que assusta. Assusta porque a gente pensa que isso acontece porque não há uma consequência aversiva para esses jogadores forte o suficiente. Ou acontece muito provavelmente porque isso não é observado dentro de casa. E é interessante a gente trazer, em Rock, essa discussão, porque, porra, cara, sempre que acontece uma fatalidade associado a um atentado, a gente vai pegar vários casos nos Estados Unidos aí de atiradores, por exemplo. Tem um caso recente no Brasil de um homicídio, né? E a mídia tende a jogar isso diretamente para o jogo, né? Como se o jogo, então, fosse o fator catalisador dessa conduta e desse comportamento violento. Hoje, 8 horas e 44 minutos do dia 6 de março de 2021, não existe um estudo que, numa meta-análise ou numa aplicação com um número muito expressivo de participantes, que uma conduta como essa, uma conduta agressiva, violenta, impulsiva, aconteça a longo prazo por conta do uso e do consumo de jogos de videogame, de plataformas online, enfim. Nenhum estudo sustenta essa relação. E assim, não são poucos
são muitos pesquisadores que tentam investigar essa relação, né? Então, não existe estudo que sustente aí, não, que traga uma evidência que a longo prazo esse comportamento agressivo aí se estenda por conta do uso dos videogames. E a gente que joga, a gente sabe, por exemplo, vamos pegar aí a série Souls dos jogos, que a gente não pode ser nem um pouco impossível na porra desse jogo. Eu já fico com raiva só de lembrar, né? Porque se a gente não calcular direito a sequência de golpes que o boss vai usar, ou a sequência que a gente precisa fazer, a gente, por exemplo, tem jogos como Horizon, God of War, que te fazem pensar, analisar, e aí sim conseguir atingir um objetivo específico. Os jogos, eles são extremamente benéficos para trazer relações aí de comportamento e trabalhar essas relações de comportamento, hoje em dia, cada vez apresentando histórias mais profundas, com apego emocional muito forte, que emerge no jogador a adotar uma postura muito diferente do que seria apenas o ódio pelo ódio, ou passar a ser agressivo, ou passar a ser impulsivo inconsequentemente, entendeu? E aí eu vou falar até 2 horas da manhã nesse mesmo tema, se a gente não prestar atenção nisso. Não, a entrevista não pode passar das 4 da manhã, porque eu tenho um compromisso. Pois é. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa do chat, senão eu já puxo mais uma pergunta minha. O LoL também falaram aqui que você comentou também, que era cheio dessa galera. Deram uns bans. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Farofeira, será que essa impulsividade nos games não acontece mais por existir um personagem por trás daquela pessoa que está jogando? Distanciando-se da realidade, muitas vezes extravasando nos games uma pessoa diferente da realidade. Você acha que essa máscara faz esse papel? É interessante a gente ver que tem pesquisas muito interessantes aí em cima disso, de jogos que permitem uma alta customização do personagem. A Bethesda, ela é maravilhosa, apesar de estar falhando com a gente, comunidade gamer, não sei nem se pode estar falando isso, enfim. Pode tudo aqui, mano. Pode? Pode tudo, não. A Bethesda, ela produz jogos com uma influência no ambiente muito grande das suas condutas comportamentais, e a montagem, a construção do seu personagem ela é muito ampla, né? Se a gente pegar os últimos jogos do Fallout, por exemplo, né, desde New Vegas, na verdade, a gente vê que a própria construção do personagem ela é muito expressiva, e você acaba podendo ter a liberdade de fazer muitas coisas nos jogos, né? É muito arriscado a gente dizer que todo mundo vai levantar essa máscara nos jogos, né? Adotar um comportamento agressivo, adotar uma forma de se comunicar muito tóxica e muito violenta ao direito do outro, porque existe aí uma barreira da internet, dos jogos. É muito provável que o primeiro passo que a gente precise fazer é entender que se essa criança ou se esse adolescente adotam essa conduta de comportamento nos jogos, existe um sofrimento instalado, né? E esse sofrimento a gente não vai ver como uma tentativa de passar pano para comportamento merda, de jeito nenhum, né? Mas entender que essa expressão da raiva, essa expressão da agressão, ela pode estar falando de uma vulnerabilidade muito maior. A gente tem uma cultura hoje de que os pais, os cuidadores, entendem que amor é prover. Então você paga uma boa escola, você paga curso de inglês, curso de música do caralho a quatro para a pessoa, e na verdade não é apenas isso. O amor, o cuidado, o afeto, o contato, se são ausentes, também é agressão. Também é um comportamento violento. Também é trauma, né? Então a gente primeiro vai pensar que
essa máscara não esconde alguém que potencialmente é assim no mundo real, mas pode estar escondendo alguém que é muito vulnerável no mundo real, certo? Não sei se eu fugi um pouco da pergunta, aí a pessoa pode Não. elaborar melhor comigo. Legal. Deixa eu te perguntar agora, você falou uma coisa de passar pano. Aquela questão de é mais fácil a gente se arrepender do que a gente não fez do que do que a gente fez. Isso é uma passada de pano para impulsividade ou não? Lembra do MSN, Rock? Lembro, porra, eu sou velho. Isso é frase de MSN, né, cara? Sorte do dia do Orkut. Acho que poderia aparecer essa frase. Adorava a sorte do dia do Orkut, bicho. Fico muito nostálgico quando eu falo do Orkut por causa O Orkut era bom pra dessa caralho, né, memória. velho? Não sei por que, não sei por que o Orkut acabou, eu gostava do Orkut. Porra, né? Era muito legal, né, mano? Comunidade no Orkut era bom, cara. Era muito bom. Passada de pano, né? Vamos pensar que eu quero escolher bem as minhas palavras para a gente não fugir um pouco do tema. Eu vou até pedir para tu repetir a pergunta, tá bom? Tá, não, a minha pergunta é se aquela coisa de é mais fácil se arrepender do que não fez do que a gente fez. Se isso é uma passada de pano pra impulsividade. Porque isso é impossível. Você fala, tipo, vamos viajar agora pro Caribe? Tipo, mano, é melhor. Vamos, porque senão se eu falar não, aí depois eu vou me arrepender e. Não necessariamente aquela é a melhor solução. Eu falei o Caribe de boa, porque eu tô pensando em coisa muito pior, né? Comprar uma passagem para Dubai. Né? Parcela em. Não, às vezes... Eu parcela em 10 cartões. Não, Dubai, beleza. Eu tô pensando, tipo, em alguma imbecilidade, tá ligado? Tipo assim, porra, vamos encher a cara e, sei lá, pular de paraquedas sem instrutor, tá ligado? Sei lá. Essa é mais plausível. Inclusive, a gente conversa mais tarde sobre isso. Deixa eu te falar. Eu falei da frase da MSN da sorte do Orkut, porque isso é uma ideia romantizada do perigo. Né? E acaba sendo uma justificativa para a gente poder se sentir confortável em certas condutas que podem ser extremamente lesivas. Né? Então, se a gente pensa a vida é muito curta, por exemplo, ou por que deixar para amanhã algo num sentido já agressivo, uma situação de risco? Por que deixar para amanhã ou se é algo que eu posso fazer hoje? O arrependimento vem depois. Né? São muitas frases assim que romantizam comportamentos e condutas que podem ser extremamente aversivas e prejudiciais para o indivíduo. Eu trabalho há um tempo com adolescentes, né? Eu posso te dar vários exemplos de situações em que isso se encaixa. Comportamento sexual de risco. Né? Então, tá ali numa situação, tesão bateu, beleza, vamos lá. E aí, qual a consequência depois disso? Né? Se eu for pensar, então é melhor me arrepender depois, deixa eu fazer isso aqui agora. Não é assim que funciona. A gente não pode romantizar esse tipo de conduta com a ideia de que é melhor ter a experiência. De fato, é muito bom ter a experiência, mas que a gente tenha essa experiência em parâmetros seguros e saudáveis. Né? E isso a gente pode pensar nos jogos, a gente pode ter a experiência dos jogos, a gente pode estar com um grupo de amigos xingando, brincando entre a gente num chat, sem que isso fira o direito do outro, sem que isso gere consequências aversivas e negativas para o outro. Né? E a gente tem vários discursos sobre isso, a pessoa pode romantizar ou passar pano para essa situação. Mas é piada, qual é o limite do... o limite do humor é quando você fere o espaço do outro. Tá bom? Né? Então a gente não pode passar pano, isso com certeza é romantizar potenciais perigos e potenciais consequências. Até o João colocou aqui, a vida é muito curta, vamos diminuir? Maravilhoso! Mas é bem isso mesmo, né, João? Certinho. Tipo, você falou, me veio na cabeça. Tipo assim, conversa com amigos mesmo que eu tenho. E o cara, tipo, não, encontrei a menina, a gente foi e tal, não sei o quê. Aí, mas não tinha camisinha, mas tipo, mas a vida é muito curta, tá ligado? Tipo,
Porra, beleza, não tinha camisinha, aí você foi mesmo assim, porque a vida é muito curta, aí diminui, né? Beleza. O Caio colocou aqui, né? Viva como se você fosse morrer amanhã. E aí as pessoas colocam no final da frase assim, Albert Einstein. Viva como, viva como se não existisse o amanhã, né? O Exato, problema é que o exato. amanhã existe, né? Essa que é a merda, né? Existe, ele pode ser muito sofrido. E não dá pra Aham. voltar E atrás. ele pode ser bem cruel o amanhã, dependendo do hoje, né? Exato, exato. Ah, existem muitos gatilhos externos para impulsividade. Como é que a gente dribla? Se existem, né? E como que a gente dribla esses gatilhos, assim? Pessoas impulsivas têm muitos gatilhos? Estimulação. Acho que a gente pode pensar e entender essa questão pela questão dos reforços que tem no ambiente, né? Se a gente pegar exemplo de pessoas que, vamos lá, são viciadas em jogar videogame. E aí, o que seria uma pessoa viciada em jogar videogame? Não estuda, não vai para a escola, não vai para o trabalho, não namora, não fala com os amigos, e se fala com os amigos ou se namora é através dos jogos, então isso domina amplamente a vida do indivíduo. Né? Os gatilhos estão nesses elementos externos. É o acesso ao videogame, é a possibilidade de acordar e já sentar e começar a jogar. Então, sempre que a gente tem um acesso fácil àquilo que é gatilho, ações que podem ser. Né? Então, por exemplo, a gente pensa no dependente químico. O dependente químico ele entende que existem aqueles espaços que ele chama de áreas de ativação ou áreas de gatilho para o uso da substância química. Se ele estiver nesse ambiente, que é um ambiente extremamente reforçador para ele fazer o uso, olha o risco que ele está correndo de, se tiver num tratamento, por exemplo, ter uma recaída. Né? Então, as pessoas impulsivas, se elas têm uma conduta de comportamento que leve elas para um reforçador que é muito bom, seja sexo, videogame, bebida alcoólica, drogas, comer, enfim, o acesso a isso é um fator de risco para esse comportamento impulsivo ir escalonando e aí gerar mais prejuízos para o indivíduo. Saquei. Ver se tem alguma coisa do chat importante. Blá, 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 blá. Cara, se bem teve uma mensagem apagada. Caio, maneira aí, cara. Tem mal, tipo. Pode ser, amanhã no fundo. Uma cama horrível, é. Amanhã nunca morre, Platão. Eu adoro essas frases. É muito bom. Eu adorava antigamente de gerar umas frases aleatórias e colocar uns nomes, tipo, nada a ver, tá ligado? Eu pegava, sei lá, uma música do Raimundo, tipo, saco quando balança em chuco de terra, tipo, Gandhi. Gandhi, entendeu? Tipo, era sensacional isso. Aí eu fui cancelado, obrigado por cancelar aí. Então deixa eu voltar aqui na perguntei dos gatilhos. E existem muitos tratamentos para pessoas impulsivas, Psicoterapia. né? Cara, o Brasil deveria ser um país que investe tanto em práticas sem evidências, por exemplo, como práticas integrativas do SUS, que a gente precisa entender que essas práticas integrativas elas não estão no SUS, porque tem amplas pesquisas científicas, estudos randomizados, meta-análises que comprovem essas práticas, e é por isso que elas estão no SUS. Não, elas estão no SUS por conta de interesses políticos. E a gente poderia ter um investimento tão bom no acesso à terapia, tão bom no acesso à saúde mental para as pessoas, que a longo prazo para o desenvolvimento do país teria um impacto muito provavelmente, né, exponencial. Impulsividade, se ela estiver num nível que gere prejuízo, como a gente já falou anteriormente, como em vários aspectos da vida do indivíduo, a gente tem terapia, a gente tem o acesso a medicamentos, se for necessário, se identificar alguma questão psicopatológica, né? Então, o tratamento tem, né? Terapia cognitivo-comportamental está aí para trabalhar essa da recompensa, controle, de antecipar consequências,
Tem outras abordagens na psicologia que podem fazer um bom trabalho com esses indivíduos. Então, é algo que, se tiver um investimento profissional adequado, pode ser modificado. Não é um atestado. A pessoa tem condutas impulsivas, então ela vai ser impulsiva para o resto da vida, se a gente estiver falando de uma questão de um adoecimento psicológico e não de uma questão de uma alteração neuroanatômica no cérebro. Então é possível, sim, que a gente possa trabalhar isso e o indivíduo ganhe qualidade de vida e entenda outras relações e comece a trabalhar melhor essa questão do raciocínio com as consequências, tendo uma conduta impulsiva. Certo. Existe uma idade certa para se preocupar com o tratamento de impulsividade? E quando a gente fala, que nem você falou, da questão da formação do cérebro e tal, eu já devo desde cara me preocupar com isso? Ou tipo, rola uma passada de pano do tipo, não, é a formação do cérebro, vai melhorar, tá ligado? Ou eu já devo me preocupar desde cedo com se uma criança apresenta esse tipo de comportamento? Esses sinais impulsivos eles vão aparecer aí na saída da segunda infância. Né? Então, começam condutas daquilo que a gente chama do transtorno opositor desafiante, por exemplo. Né? Então, tem uma dificuldade em respeitar regras em casa, não obedece aos professores, provoca os colegas na turma, esconde bolsa da mãe, esconde a mochila do pai, enfim, quando a gente começa a observar essas condutas já na infância, é adequado que a gente intervenha. A mielinização, esse processo que eu falei no início do nosso encontro hoje, ele já começa dentro da barriga da mãe. Né? Então, é um processo muito anterior ao desenvolvimento pleno do indivíduo. E ele vai acontecer por toda a vida. Mas a primeira vez que ele vai finalizar, vamos dizer assim, é aí por volta dos 25, 27 anos de idade, certo? Então, quanto mais cedo a gente intervém, melhor é o prognóstico. Né? Então, quanto mais cedo esses sinais vão aparecendo e a gente observa e intervém, melhor qualidade de vida para essa criança, para esse adolescente, para esse adulto que pode, se não for trabalhado, incorrer em adoecimento gravíssimo depois. Deixa o chat um minutinho. A Riot em 2013, a Marciana Pensante. A Riot em 2013 fez um vídeo falando Teamwork over Power, que destaca que jogadores com conduta antiesportiva perdem 35% mais partidas e quanto mais jogadores irritados tiverem em um time, a chance de vitória diminui drasticamente. Ela fez isso porque o game League of Legends tem grande incidência de comportamento tóxico. Que legal! É muito interessante esse relato. E a gente pode pensar, a pessoa ela se encontra irritada, ela vai planejar menos, ela vai calcular menos, ela vai estar apertando aí os botões de comando com mais intensidade, né, com sangue nos olhos. E essa dificuldade de estratégia, de cálculo, pode levar esse indivíduo a se frustrar, perder a partida. E aí a gente precisa ler estudos, levantar estudos sobre isso. Né? Não recordo aqui de nenhum que fale sobre essa frustração nos jogos e aí o aumento do comportamento tóxico ou vingativo. Nossa, tu morreu, cara. Eu tinha uma esperança de terminar essa live e falar, mano, eu paguei a língua, porque eu peguei o GTA que eu falei, mano, vão me matar à toa no GTA aí. Né? Olha só. Eu vi rápido. Eu achei que eu ia pagar a língua, velho. Eu jurava que eu achei que ia pagar a língua. Desculpa, mas continua aí. Eu ia começar a recomendar esses jogos assim, pra crianças, né? Tipo... como tratamento agora. Sadio, a pessoa passeia, vê o mapa, presta atenção aí na paisagem, né? Mas aí já vê que não é certo. Então. Mas dizem que depois da primeira vez você não para mais, né? Depois do GTA, depois que te mata a primeira vez, aí tua vida vira inferno. Vamos ver. Vou continuar minha caminhada tranquilo aqui. Eu perguntei dos tratamentos, né? Agora também veio a questão da Riot, ou Riot, foda-se, eu falo do jeito que eu quiser. Tá bom, João? Muito bem.
Chico mandou aqui o benefício da dúvida, beleza. Ah, bom, você meio que já respondeu, mas assim, como é que, para os pais aí que estão acompanhando os filhos aí, o que eles devem observar com mais atenção para identificar que essa impulsividade ou o moleque tá meio tóxico e tá além do normal, que eles têm que se preocupar, o que os pais devem fazer, o que eles devem observar. O moleque tá meio tóxico. Imediatamente a minha cabeça foi para Doom 3, numa cena em que a gente chega num berçário. No Doom 3 eles introduzem aí uns alienígenas que são bebês. Eu acho que esse é um dos momentos da minha vida de jogos assim mais traumática possível, né? Bebês radioativos, no Doom 3. Tóxicos. Palavras muito curtas e muito simples. A desobediência. Né? A desobediência, a dificuldade de entender limites dentro de casa, sempre um sinal de alerta. Né? A criança não está respeitando o espaço do outro, já é um sinal de alerta. Né? A escola tem observado que esse indivíduo está aí desobedecendo o professor, está escondendo as coisas dos colegas, são sinais muito claros de que precisa de uma avaliação. Aí, se vai ser uma avaliação diagnóstica ou não, isso vai ficar a critério do profissional que vai investigar. Isso quer dizer, então, que o meu filho... eu já li gente falando sobre isso aí na internet. O seu filho não obedece você em casa, você tem um mini psicopata dentro de casa. Não é nada disso. Né? Não é nada disso. E aí, você já pensa na criança vestida de Chuck, assim, correndo pela casa, de atrás das pessoas que estão fugindo dela, não tem nada a ver, né? Mas essa desobediência é uma marca assim primal de uma atenção redobrada aí, o porquê isso está acontecendo. A criança sempre toma do ambiente familiar, então ela vai reproduzir, vai manifestar condutas de comportamentos por conta da própria saúde da família. Então não é a criança foco tóxica apenas por ela. Existe um fator antecedente que precisa ser investigado. Certíssimo. O chat tá beleza, vamos continuar aqui. Essas coisas que a galera fala muito hoje sobre meditação e tal, alguma coisa dessa tem alguma comprovação? Funciona de alguma forma? Meditação guiada e não sei o que pra... Tipo, lógico que eu não vou nem entrar nessa questão de 5 passos para acabar com... Que isso daí é absurdo demais, mas tem Eu ia alguma... sair da live, cara. Tem alguma coisa que tem alguma comprovação ou não? Como é que tá esse passo? Quando a gente fala de pseudociência, a gente pensa a gente vê muita gente argumentando o seguinte: mas o método científico é muito rigoroso. Lógico, ele precisa ser rigoroso. Se eu te falo que tu tem que tomar uma xícara de leite com 4 dentes de alho de manhã para se manter prevenido contra o Covid, tu vai tomar e é isso, entendeu? A gente precisa que a ciência ela seja rigorosa nos seus critérios para a gente ver o que é eficaz e o que não é eficaz. Talvez você fique livre de vampiro só, né? Boa, sim, boa. Livre de vampiros. Eu lembro de um filme de vampiro, cara, não sei se é Drácula 2000, uma coisa assim, que dizia que todos os vampiros têm transtorno obsessivo compulsivo do tipo de contagem. Eles contam. E aí eles iam reviver o vampiro levantava da banheira e ia atacar eles, aí o cara ele rasga um saco de 1 quilo de arroz. E o vampiro, antes de atacar eles, tem que contar grão por grão do arroz. Olha aí. Né? Essa informação. Então, assim, esses métodos, né, essas técnicas, elas já foram e são testadas constantemente. A gente vai ter exemplo da acupuntura, por exemplo, da hipnose, enfim. A dificuldade nessas questões é exatamente estabelecer um estudo com um padrão rigoroso, sem contaminação, por exemplo, da observação, do público-alvo dessa investigação,
de entender o que é o efeito placebo ou não, esses estudos randomizados, duplo cego, enfim. O que a gente tem hoje? Né? Mindfulness, por exemplo, tem saído aí em vários estudos tentando se estruturar como algo que pode ser aplicado. Mas não é porque a gente trabalha com ciência que a gente também tem que cagar a regra dos outros. A gente precisa ser muito político e entender que se dá qualidade de vida para o indivíduo, por que não? Né? Não é que precise também ter passado por uma análise rigorosa científica para a gente estabelecer um protocolo. Mas se uma pessoa diz que ajudou muito para o comportamento impulsivo dela, acordar todos os dias num horário específico e dar bom dia para o sol, porque fez bem para ela, a gente vai entender que isso pode ser um processo de saúde para aquele indivíduo. Então, não que a gente tenha um padrão para entender que essas práticas alternativas ou complementares são super indicadas. A gente vai dizer que, fez bem para o indivíduo, beleza. Está gerando dano para o indivíduo? Não. Ok. Então, o indivíduo vai ficar aí escolhendo se vai fazer a meditação, se vai fazer o mindfulness, se vai fazer a auto-hipnose. Isso é com a pessoa. Mas a gente já tem estudos assim mais voltados para o mindfulness, por exemplo, que estão tentando trazer evidências aí mais claras para lidar com demandas do tipo. Tá legal? Certíssimo. Deixa eu voltar aqui para minhas perguntas. Eu tô sem mais perguntas. Como é que tá o chat aí? Eu entrei no carro com o cara praticamente bateu numa polícia, criou um caos e agora o bicho tá pegando aqui. Eu vou ficar quietinho aqui no meu canto. Ficou intenso. O Caio, depois que ele foi cancelado, ele fez um comentário construtivo aqui. Vamos ver. Fala aí, pode falar. Pior que acho que há uns 2 anos atrás, uma mãe tentou expor um filho na internet depois de ele fazer postagens tipo Chan em jogos. A comunidade foi lá e levou ele a herói. É assustador, na moral. Com toda certeza, a comunidade, o reforço da conduta desse jogador aumenta a frequência desse comportamento. Então, se a gente pensar League of Legends, por exemplo, que esse comportamento tóxico dos jogadores já está tão bem estabelecido, já tem aí uma espinha dorsal há muito tempo acontecendo, esse jogador vai se sentir reforçado a fazer isso com toda certeza. Mais algum comentário do chat, galera? Como é que... Falango mandou. A gente tá batendo papo onde... Galera, mais alguma pergunta pro Rafael? Mais alguma dúvida aí da galera? Vou morrer pra polícia aqui. O cara tava sendo perseguido pelo carro dele. Na moita. Na moita. Mais alguma pergunta aí do chat? Por enquanto, eu vou pedir aqui, Rafael, enquanto vejo se vem mais alguma pergunta, suas considerações finais, por favor. Cara... não, eu tenho mais uma pergunta, porra. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Vai lá. Importante. A gente tá falando tudo isso. E como que a gente reduz os ambientes tóxicos nos games? Uma fiscalização maior da própria administração dessas plataformas precisa ser mais eficaz, precisa ficar mais em cima. Aquela frase, a educação vem de casa, eu acho ela muito, muito piegas e muito rigorosa. Mas dentro de casa também, os familiares precisam estar antenados com o que a criança e o adolescente está consumindo, o que a criança e o adolescente está reproduzindo nessas comunidades, com quem está tendo esse contato. Essa participação da família nos jogos de videogame é extremamente benéfica para a família inteira, né? Que está observando essa criança, querendo saber o que esse adolescente pode estar fazendo. Então, a melhor forma da gente
criar um ambiente cada vez mais saudável nos jogos, que a gente entenda que invalidar o outro ou tentar destruir o outro por comentários, postagens, comportamentos agressivos, de cerceamento daquele jogador em alguma estratégia, por exemplo, por perseguição, por orientação sexual, por cor da pele, por gênero, por identidade, é extremamente danoso. E isso precisa gerar consequências. Quais são essas consequências? São consequências jurídicas? São consequências criminais? Precisam ser consequências morais. Né? Enquanto esses jogadores forem reforçados nessa conduta agressiva e tóxica por outros jogadores, a gente nunca vai ver isso parar. Então, quando a gente entende que um senso de comunidade pode fazer toda a diferença, tanto para o mal quanto para o bom, a gente pode começar a tomar condutas e comportamentos que vão punindo esses jogadores tóxicos e agressivos. Puxando aqui agora um pouquinho. Tu recomendaria reduzir jogos online para crianças e adolescentes, Rafael? Cara, todos os jogos vêm com uma especificação de consumo para a idade. Isso precisa ser respeitado. Isso não pode ser ignorado. A gente não vai colocar uma criança de 9 anos para jogar GTA. Não dá. Não pode. Por quê? Porque essa criança vai criar vai se tornar agressiva? Não, a gente não sabe como ela vai internalizar a experiência com esse jogo. Por isso que já existe todo um cuidado com a classificação desses jogos. Existe todo um cuidado, por exemplo, com filmes, com séries. E isso precisa ser levado a sério. Isso não pode ser ignorado. E, infelizmente é. As pessoas têm as crianças e adolescentes têm acesso à informação muito fácil. Então, esse controle parental pode ser muito eficaz e efetivo para que tente reduzir esses danos que podem ser causados. Não é a redução do consumo, mas observar a hora que deve ser consumido. Certíssimo. Peguei um player aqui que já não me deixa em paz, ó. Marcou. Tava demorando, Não sei se tem mais alguma coisa do chat, mas quais são as comunidades que você acha que são mais... Você falou mais ou menos as mais tóxicas dos games, mas que jogos, além do GTA, a gente deveria realmente evitar para crianças e adolescentes? A gente falou isso um pouquinho também com o João. Mas qual que é a sua opinião? Sim. FPS, no geral. Né? FPS, a gente tem comunidades muito ativas, fora do jogo, em páginas na internet, em fóruns, em redes sociais, como Facebook, Instagram. Então é muito bom prestar atenção nesse estilo de jogo. Mas aí também a gente pensa no League of Legends, por exemplo, que a comunidade é muito agressiva. Todo mundo, quando recomenda esse jogo, diz assim: não sei se tu já ouviu isso, Rock. Joga, mas joga com o chat desativado, joga com o áudio desativado para tu ter uma experiência legal. Valorant. Então, Valorant, como falaram mais cedo. São jogos que a gente precisa prestar atenção. A gente tem jogos de comunidades muito saudáveis, né? Vou mandar, não sei se a galera do Splatoon tá ouvindo, mas eu vou mandar um salve para essa galera, que é uma comunidade bacana. Eu tive uma experiência muito boa, conheci pessoas maravilhosas que eu tenho em contato até hoje através do Splatoon. Então, tem jogos que são super acessíveis, que são super legais, que a comunidade se ajuda, que a comunidade se estimula e viram amizades fora das telas, vira trocas emocionais, trocas interessantes, relacionamentos surgem através dos jogos. Então, é muito importante a gente também validar aquelas comunidades que são saudáveis. Dá para jogar jogo online de uma forma sadia, contanto que a gente saiba respeitar o direito do outro. Bacana. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa no chat ou se eu vou encerrar por... Falaram aqui Animal Crossing. Animal Crossing também é um bom exemplo de comunidade sadia nos jogos, que tem trazido relatos de saúde, de expressão dos sentimentos,
há um tempo atrás eu vi uma postagem de uma norte-americana sobre Animal Crossing, que ela tinha feito ali um cenário, se eu não me engano, era um cenário que, na vida real, a avó dela já falecida frequentava e tudo mais. Então ela teve uma experiência muito positiva vendo os villagers interagindo com aquele cenário. Para quem já jogou Journey, e que é um. Eu tô arrepiado aqui de falar de Journey, cara. Que é um jogo que te leva a outro patamar de colaboração. Então, não é utópico a gente entender que a gente pode estar em contato sadio e emocional e super positivo com jogos online e com jogadores. A gente só precisa saber fazer isso. A Marciana mandou. Alguém que veio aqui no canal falou sobre os limites, excessos em games, não foi? Você até comentou sobre isso, teu filho, não foi? Acho que foi entrevista com algum psicólogo. Foi com o João mesmo que a gente falou sobre isso. Ah, deixa eu ver se. Foi o João Guedes, vale a pena assistir a entrevista dele. Por sinal, é o Calango Ninja que tá aqui Muito no chat boa. comentando. O Calango Ninja tem um episódio que ele também comentou nesse chat aqui anteriormente, que é sensacional, que ele tava jogando GTA e o sobrinho dele entrou no quarto. Ele falou, que jogo é esse? Ele falou, é um jogo de cidade. E aí ele falou, e como é que é? Ele falou, pô. Aí ele começou a dar um rolê no GTA, né? Ele falou que ele pegou o metrô, andou tal, não sei o quê. E aí, ó. Olha o que tá acontecendo, ó. Tem hacker nesse servidor já, ó. GTA tá um caos, mano. Servidor oficial, os caras já tá usando. Mas aí ele falou que ele fez. Ele começou a enxergar um mundo diferente do GTA, que era possível, né? De você ir, andar, dar rolê e. Enfim, você não precisa necessariamente criar o caos, você pode curtir o jogo de outras formas, né? Sim, É muito legal. com certeza. E eu morri de novo. O Victor perguntou se tá ok o Jimmy jogar Valorant. O Jimmy é meu filho, ele tem 7 anos e ele joga Valorant, só que com tudo desativado e normalmente comigo, né? Com a gente. Joga aqui em família, né? Mas assim, é o que eu entendo da questão até do que o Rafael falou do FPS, concordo. Obviamente. Mas a gente fazia um jogo que a gente sempre supervisionou ele, né? Assim, não defendendo que esteja certo, mas acho que se torna menos nocivo para. E a palavra é essa, Rock, é a supervisão mesmo. Essa supervisão ela precisa acontecer, não tem como fugir disso. Crianças e adolescentes precisam ser protegidos. Uma outra área de atuação minha é a psicologia jurídica, então quando a gente entende que são vulneráveis a esse contato social, é exatamente disso que a gente está falando. Não é o contato apenas com as drogas na rua ou com comportamentos de risco na infância e na adolescência. É contato tóxico com as comunidades de games também. Né? Então essa supervisão ela é extremamente eficaz para garantir uma experiência sadia. Beleza, mais alguma pergunta do chat? O cara tentando me Tem na atropelar farofeira aqui, cara. Eu vi que aleatoriamente. alguém. Não, acho que foi a que eu fiz agora, não foi? Será que a pessoa mais impulsiva e tóxica não atenta para suprir sentimentos de inferioridade, muitas vezes presentes na vida real? A criança que sofre bullying ou que no jogo está em desvantagem ao outro e não consegue chegar no nível do outro? Pode ser, é uma possibilidade. A gente não vai ser contundente em afirmar isso, mas é uma observação que é uma saída possível. A pessoa frustrada tentar usar os jogos como uma válvula de escape e manifestar essa agressividade é um viés possível. Se a gente for pensar em crimes já cometidos através de comunidades de jogos, a gente tem relatos diversos aí desses crimes norte-americanos, de fuzilamento, enfim, a gente vai ver que tem um histórico antecedente que pode remeter a isso. Então, não dá para afirmar que é 100% dos casos. Obrigado. Bom, acho que a gente pode já ir encerrando. Eu tô satisfeitíssimo. Tem agora sim alguma consideração final sua? Cara, acho que a consideração final eu já fiz respondendo as perguntas.
A gente sente muita segurança na internet, por mais que a gente tenha o Marco Civil da internet no Brasil, mas ainda assim é um bebê, ele é muito recente, o Marco Civil da internet, que pode nortear as nossas condutas aí nos jogos online, nas redes sociais. Se a gente não desenvolver um senso de respeito em relação ao espaço do outro, talvez a gente nunca chegue em uma sociedade que consiga entender que as escolhas, a forma de ser da outra pessoa não necessariamente vai prejudicar a gente. Então, isso se estende aos jogos online, isso se estende ao nosso comportamento nas redes sociais. Então, quando a gente entende que o outro é o outro, eu sou eu, e dá para coexistir numa boa, com respeito, sem necessidade de agressão, sem necessidade de adotar um comportamento que vá desvalorizar esse outro, a gente consegue ter uma qualidade de vida, de saúde nos jogos muito boa. Né? Então, se a gente se sente impulsivo em alguma questão, é sempre importante. Vamos procurar terapia. A psicologia no Brasil está crescendo demais. A cada dia a gente tem pesquisadores sérios, fazendo produções sérias, fazendo trabalhos sérios. Então, a terapia ela é uma ferramenta em que você não vai conversar. Você vai estar com alguém que vai estar trabalhando questões psicológicas, ao mesmo tempo que te acolhe e juntos constroem uma saída para uma demanda específica. Impulsividade que está prejudicando o indivíduo pode ter solução. Então, procurem terapia, usem máscara, permaneçam em isolamento e voltem consciente da próxima vez. Eu acho que essas podem ser as minhas recomendações para o nosso encontro hoje. Bola, brigadaço, viu? Adorei, adorei. O pessoal gostou da entrevista? Foi bacana? Marcelo falou, vejo sempre nas suas lives a palavra de respeito nos pontos que são de relevância do cenário atual que estamos vivendo. Valeu, Marciana, brigadaço. Muito boa entrevista, galera que tá gostando. Gente, eu adorei, eu adorei. O João pediu mais uma vez uma piada pesada, sem graça. Eu acho que dentro do assunto eu posso falar que filho a gente não cria pra gente, né? A gente cria pra jogar no mundo, né? E essa é uma frase de Alexandre Nardoni. Galera, brigadaço. Valeu demais. Rafael, muito top, muito 10. Adorei, cara, adorei. Foi muito legal. Adorei, foi muito bom, foi divertido, foi construtivo, principalmente. João, valeu a piada? Foi boa? Demorou, Já hein? que você resgatou. Eu vim pra ver o Code, mas o Rafael mandou bem. O Caio Nascimento falou aqui. É porque eu tenho transtorno dissociativo de identidade. Já aí fica... Hoje é o Rafael, né? Não foi o Code que apareceu aqui hoje. O João, uma hora, também falou aí que eu tenho déficit de atenção. Me admira ele estar descobrindo isso hoje, porque a gente joga há tanto tempo. Demorou. Porra, tem que questionar esse currículo aí. Caralho. É isso, galera. Eu vou finalizando. Muito obrigado. Valeu demais. Rafael, obrigado por ter topado participar. Obrigado por estar aqui. E espero que a galera tenha gostado. Uma boa noite para todos. Um grande abraço. E até a próxima. Saúde, pessoal. Semana que vem tem mais uma entrevista, mas a gente não fechou o dia ainda, tá? Então, assim que eu tiver a data certinha, a gente vai estar divulgando aí nos canais. E procura a gente lá, estamos no YouTube também. As entrevistas que já rolaram estão no YouTube. Vou deixar o canal aqui para vocês, é mais fácil, né? Deixa eu deixar o canal no YouTube. E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal usando o seu Prime, que ajuda o canal a crescer. E é gratuito quando você tem o Prime. Quando é gratuito, você faz bem pro outro. Não seja tóxico, ajude, porque é gratuito, você ajuda a gente que quer crescer também. Pode ser impossível nesse caso. Pode ser impossível, vai lá rapidinho porque não tem mal nenhum. Perde uns 4 minutos da sua vida só. Eu sei que a vida é curta, mas 4 minutos vale a pena pra gente. Rafa, obrigado de novo, um grande abraço. Tamo junto. Cara. Adorei. Até a próxima. E até a próxima. Falou! This is my song in defense of the fence. A little sing-along, an anthem to ambivalence. The more you know, the harder you will find it to make up your mind. It doesn't really matter if you find you can't see which grass is greener. Chances are
it's not